Coisa banca. Vou sim. E você tem certeza que esse aquecimento global não é desse jeito que falam? Não. A atribuição humana de manipular o clima da Terra é extremamente absurdo, né? Nós estamos falando com forças de magnitude extremamente gigantescas, enquanto que a ação humana é uma coisinha minúscula, né? Não somos nós? Não, nós não controlamos o fluxo de massa e energia do planeta. Primordialmente é essa discussão. Parece óbvio para você. Exato, parece totalmente óbvio, né? E por que todo mundo fala o contrário? Porque o interesse nisso é geopolítico, na verdade. Então você usa do cientificismo para legitimar uma agenda geopolítica internacional, que no caso é o controle das fontes de energia. Porque sem energia, sem desenvolvimento. Né? Então, a gente já viu algumas entrevistas suas aqui, inclusive de um empresário, que ele fala assim, olha, eu preciso desenvolver o Brasil, preciso ter fábrica, tudo mais, mas ele não vai fazer nada disso se nós não tivermos no Brasil um programa energético que seja bom e barato. E o que estão nos oferecendo não é nenhuma coisa e nem outra. Então, primordialmente, sem energia, sem desenvolvimento. Essa é a grande questão, essa é a grande chave. E hoje, nós usamos muito ainda petróleo, carvão, para gerar energia. Né? E os grandes bons moços da humanidade, como a Alemanha e França, e principalmente a Alemanha, da dona Merkel, fazendo todo aquele discurso, mas não diz para o mundo que ela tem lá 14 termoelétricas gigantescas, que geram energia igual uma Itaipu brasileira, queimando carvão, inclusive lignito, que é um carvão que é extremamente tóxico e lança bastante enxofre na atmosfera. Ela quer que a gente pare. Exatamente. Quer dar uma bronca no Bolsonaro, inclusive. Inclusive isso. Então, eles pagam-se de bons moços, como defensores da humanidade, quando, na verdade, são os interesses econômicos, geopolíticos, que nós estamos aí nessa trama internacional. Na semana passada, vi no Jornal Nacional eles dizendo que as geleiras diminuíram não sei quanto, que não sei o que, não sei o que. Então, que as temperaturas falar, vão ficar muito diferentes e muito piores para o ser humano. Não, pelo contrário. A história do planeta sempre nos mostrou que toda vez que as temperaturas estão mais elevadas, você tem abundância na natureza. Isso faz todo sentido. Por quê? Porque a natureza gosta de calor, né? Então, os vegetais precisam de calor, energia, principalmente no hemisfério norte, em que as latitudes mais elevadas, então, ficam com temperaturas mais amenas e até mais confortáveis, os campos de agricultura aumentam. Então, você tem uma área de agricultura maior. E é exatamente o contrário quando o planeta resfria, né? Então, as grandes eras glaciais mostram um empobrecimento da natureza, e não o contrário. E faz todo sentido, porque o próprio ciclo hidrológico do planeta, se você abaixa as temperaturas, a água que estaria disponível vai para geleiras. Eu costumo dizer que as geleiras são um grande banco hidrológico. Por quê? Porque é uma água que ficou guardada, ela não está circulando mais. Então não é benéfico para o planeta ter gelo, na verdade. Ele teria que ter a água circulando no ciclo hidrológico, porque essa água circulando vai para os continentes, as plantas vão utilizar dessa água, mais CO2 na atmosfera é melhor, porque é fertilizante para as plantas. Inclusive, 2 trabalhos científicos muito importantes, recentes, mostraram que nos últimos 30 anos o planeta tem ficado mais verde, justamente porque tivemos um período pequenininho de aquecimento do final do século XX e tinha mais CO2 na atmosfera, mas é muito pouco ainda, né? Mas as plantas adoram isso. E são pesquisas que têm mais de 70 anos, 50 no mínimo, mas mais de 70 anos que mostram isso. Você colocando mais CO2 para as plantas, elas têm um desenvolvimento maior, que é aquelas estufinhas, as casinhas de vidro, né, que o agricultor controla o microclima e ainda injeta CO2 lá, né, para fazer as plantas crescerem mais. Porque eu fico muito impressionada com isso. Por que tanta gente boa e não boa, mas também tem gente boa que defende, né, que fala do aquecimento, que acredita. É da ação humana nele, né? Esse que é o problema. Porque aquecer e resfriar, isso o planeta vai fazer o tempo todo. Só o século XX nós tivemos 2 períodos de aquecimento e 2 de resfriamento. Tá? Então, começo do século XX é mais quente, anos 30 bem frios, 40, 50 aqueceu de novo, 70, 80 frios, inclusive quando você estava lá na televisão.
certo? E aí nós tivemos você era pequeno? Eu era pequenininho e era seu fã, assim, né? Adorava muito a ler lá no jornal Hoje. E aí no final do século XX, que é dos anos 80 até 1998, aqueceu um pouquinho de novo. Então, 2 ciclos de aquecimento e resfriamento. E 98 é o El Ninho do século XX. A partir dali as temperaturas pararam até caíram. Né? E agora, no ano de 2015, 2016, nós tivemos de novo um super El Ninho. As temperaturas deram um pico, mas já começaram a voltar para o patamar de novo. E quanto que é essa variação, professor Ricardo? 0,2, 0,3. Você falar de 0,2 graus Celsius para temperatura global, eu falo que é a temperatura do nosso umbigo. Por quê? Porque na Antártida tem temperaturas de menos 70 para deserto do Saara com quase 70 positivo, então um arranjo desse tamanho, você falar que é temperatura média, não tem o menor significado para a climatologia. Não tem significado para a climatologia esse valor, temperatura média do ar global. E o que tem significado para a climatologia? A climatologia, ela basicamente precisa partir de 2 informações mínimas para a gente entender o clima de determinado lugar. A temperatura do ar média mensal e a quantidade de chuva, então o total de precipitação acumulado por mês. Aí você tem pelo menos, né, um padrão climatológico de determinada região. Então você sabe quando começa um ano hidrológico, quais são as temperaturas médias. E ainda quando se trata de climatologia de longo período, a gente sempre gosta de falar que a melhor informação nem sequer é a temperatura do ar, é a temperatura de solo, ou seja, dos geotermômetros. Porque como o solo também dá uma amortecida em toda essa variabilidade gigantesca que o ar tem, a informação dele é mais precisa ano a ano do que está acontecendo. Temperaturas de 1 metro de profundidade, 80 centímetros, 40 até de subsuperfície. Então você está tranquilo em relação a isso? Com certeza, e principalmente porque, como são eles que estão fazendo a hipótese de que a molécula do CO2 na atmosfera está a aquecer o planeta, eles é que têm que trazer a evidência disso. E na história do planeta isso não aconteceu, nunca. Ou seja, as temperaturas primeiro variam e a quantidade de CO2 vai atrás, pelo menos no último 1 milhão de anos. E na época toda que a geologia nos mostra da história do planeta, nunca aconteceu nenhuma correlação direta de CO2 controlando a temperatura. Só para a gente ter uma noção, no pré-cambriano, lá no princípio da história do planeta Terra, nós tivemos na atmosfera por 2 períodos muito grandes, 10 vezes a quantidade de CO2 na atmosfera hoje, e o planeta entrou em 2 eras glaciais, assim, daquelas de filmes hollywoodianos. Ou seja, quase todo o hemisfério norte de gelo e o hemisfério sul também bastante congelado. Ou seja, mostra que o CO2 não controla o clima da Terra e muito menos as temperaturas do planeta. E você acredita nesse desmatamento? Porque a grande questão hoje, né, por esses dias, tem sido isso. Né? Então, o INPE diz que o desmatamento está bombando, o Bolsonaro diz que não está. Eu até fiz uma colocação, né, porque o INPE gosta de fazer notícias sensacionalistas, né, comparando a área de desmatamento com 2 regiões de Belo Horizonte, de São Paulo, tudo, mas ele não faz a comparação escalar do quanto que é o tamanho da Amazônia. E quando você mostra isso, você vê que é uma coisa ridiculamente pequena de desmatamento frente ao universo que é a Amazônia. Que, por sua vez, em relação ao planeta, né, porque a gente tem que fazer também a outra relação escalar, é um nada, é 1% da superfície da Terra. Então, nem sequer o nosso desmatamento está interferindo na floresta e muito menos a floresta interfere no clima da Terra. Então, essas relações escalares que a geografia nos permite avaliar é que a gente começa a entender, então a coisa está meio errada. E mesmo ainda dentro da questão do desmatamento, nós temos que ver se é o desmatamento legal, que acontece daqueles 20% de área que o agricultor ou o dono de propriedade pode fazer, que é bem diferente do desmatamento ilegal, que inclusive muitas ONGs também estão metidas nesse desmatamento ilegal e recebem dinheiro disso. E quem fala isso são ONGs de fora que controlam outras ONGs, né? Então é bastante complicado. Porque rola uma ameaça internacional também, né? Sim, é extorsão. O país tal não vai mais financiar porque... Extorsão mesmo. Eu chamo isso de extorsão internacional, de colocar fundos aqui, etc e tal. E eu não gosto disso, eu sou muito claro em falar isso, porque você, colocando dinheiro aqui, você está achando que você pode interferir na soberania do país e, inclusive, palpitar, né? Palpitar. E engraçado que a Noruega, né, só para de lembrar, tem empresas no Brasil que foram pegas na boca da botija, fazendo uma poluição gigantesca, jogando poluentes no rio, na Amazônia. Então, peraí.
Né? É aquela coisa que a gente falou no começo, pagam-se de bons moços, pero não é assim. Pero não muito. E o que a gente deve fazer, então? Viver. Que bom. Jogue os medos na latrina e puxe a descarga. Né? Inclusive, numa entrevista